Hoje daremos continuidade à aula 3 do curso técnico de desenho da construção civil, disciplina Desenho de rede de água e esgoto. Eu sou o professor Danilo Prado Pires e iremos iniciar a aula falando sobre diretrizes básicas para a elaboração de projetos técnicos executivos de sistema de abastecimento de água, elaboração de projetos técnicos executivos de sistema de abastecimento de água, e também falaremos sobre a elaboração de peças gráficas usualmente apresentadas em projetos de sistema de abastecimento de água, falando um pouco sobre essas várias formas de peças que se apresentam em projetos de sistema de abastecimento de água. Bem, o projeto de um sistema de abastecimento de água ele é composto de características da comunidade. Como a gente falou nas aulas anteriores, é interessante termos uma noção da característica da comunidade. Por quê? Porque essas características vão trazer algumas informações importantes para o projeto, para a concepção desse projeto. Entre eles, é interessante a gente ter uma noção do clima daquela região, porque se for um clima mais quente, isso vai influenciar no uso ou não de mais água por aquela comunidade. A questão socioeconômica, isso vai refletir no uso de piscinas em algumas casas, que podem também estar atreladas ao maior consumo de água. Podemos falar sobre outras características, como as características topográficas, geográficas, que estão relacionadas também como características próprias daquela comunidade. Questão também do solo, então isso vai variar de local para local. Outro ponto interessante, que é muito comum ser estudado para o projeto de um sistema de abastecimento de água, é a previsão da população de horizonte de projeto. Também isso foi falado na primeira aula do nosso curso, onde a gente fala um pouco mais sobre a população futura. E o porquê que isso é interessante? Porque para fazer um projeto de um sistema de abastecimento de água, para você ter a concepção desse projeto, é interessante você ter uma noção para até quanto tempo irá valer aquele projeto. Então, inicialmente, você faz uma previsão da população, geralmente de 10, 20 até 30 anos, e a partir disso é interessante você ter uma noção para, de acordo com esse tempo estimado, você também ter um tempo estimado dos materiais que foram utilizados na execução daqueles vários pontos, das várias etapas que formam um sistema de abastecimento de água. Por exemplo, o sistema motor-bomba de uma estação elevatória. É interessante que você faça essa previsão para saber, aquele motor ele vai durar sem nenhum risco, assim, sem nenhum tipo de risco maior, perda do seu uso no dia a dia, de 10 a 20 anos. Então, fazendo essa previsão, a validade daquele sistema, a gente pode ter uma noção também na questão dos materiais que serão utilizados. Estimativa de consumo. Então, outro ponto interessante que entra nessas características que estamos elencando para fazer o nosso projeto de SAA, a sigla comumente utilizada para Sistema de Abastecimento de Água, é a estimativa do consumo. O que é que entra nesse ponto? Bem, estimativa do consumo é relacionado, como o próprio nome diz, ao consumo, mas alguns pontos a gente pode falar, como por exemplo, existem algumas casas na cidade, em grandes cidades, que não existe o contador de água. E isso está relacionado ao maior consumo, porque se a pessoa não tem um contador de água na frente da sua casa, se ela não paga por aquilo, então o seu consumo é maior. Então isso entra também como estimativa de consumo, aquela região ter ou não contadores de água. Outro caso também, como a gente já falou, o clima entra nesse quesito. Questões socioeconômicas, como a gente falou também na primeira característica, que foram as características da comunidade. Então, isso também se repete na estimativa do consumo. A memória descritiva. Bem, como o próprio nome diz, também a memória descritiva, ele traz detalhadamente todas as etapas daquele sistema de abastecimento de água. Então, aquelas etapas que a gente já falou na aula 1 anterior, desde a captação, na escolha do manancial, no dimensionamento dos adutores, da tubulações de adução, sobre o sistema de tratamento que será utilizado na estação de tratamento de água, onde será necessária a implantação de reservatórios na cidade,
o dimensionamento da rede de tubulação de água. Então, tudo isso entra detalhadamente descritivo no memorial descritivo. Então, é uma etapa interessante da concepção do sistema de abastecimento de água, onde é interessante ter uma equipe bem treinada, bem capacitada, para fazer um memorial o mais amplo possível. O memorial de cálculo é um ponto interessante nas características que tem que ser elencadas em um projeto de sistema de abastecimento de água. O porquê? Bem, nessa etapa você deve inserir todos os cálculos, todas as tabelas, todos os apêndices, ábacos que foram utilizados para o cálculo do dimensionamento das etapas que a gente acabou de falar, né, que constituem um sistema de abastecimento de água. E deve ser bem elaborado, bem feito, devido ao fato de quem for executar ou quem for fazer algum tipo de aditivo mais para frente, ele possa mexer nesse cálculo sem nenhum risco na qualidade da nossa obra. Especificações técnicas. Bem, essa parte das especificações técnicas é uma parte também muito interessante no que trata sobre as etapas da concepção do SAA. O porquê? Porque nas especificações técnicas tem que estar incluso todos os detalhes, todas as normas relacionadas aos materiais, aos equipamentos e também relacionados aos tipos de mão de obra que será utilizado. Então, é uma parte mais prática, né, que deve ser também incorporada ao projeto para dar, assim, uma maior qualidade àquela construção. E o orçamento também não deve estar fora desse projeto, né? O orçamento é um ponto interessante, onde tudo que foi descrito anteriormente, ele vai ser dado um preço. Então, esse tipo de material ele pode mudar de um para outro e o orçamento também pode ter uma alteração no final. Então, vários orçamentos são feitos e assim você pode optar pela questão de qualidade, questão de preço, na escolha do melhor projeto possível. Essa tabela que eu trago aqui, ela é uma tabela mostrando um plano, mais ou menos um plano de elaboração de atividades dentro de um projeto. E o que é que a gente consegue perceber? Que os serviços topográficos, eles são serviços muito demorados, mas juntamente com os serviços topográficos, a gente pode também falar sobre o estudo de concepção. Então, enquanto há serviços sendo executados no campo, também podem ser feitos serviços paralelamente em escritórios, né? Então, para se fazer um bom projeto de sistema de abastecimento de água, é interessante gastar tempo também, tanto com sua concepção, também referente ao acúmulo de dados que são necessários para dar início àquele projeto. Outro ponto importante também é a execução da obra e a fiscalização da obra. Se prestarmos atenção nessa tabela, a quantidade de tempo gasto para executar esses dois itens foram iguais. Então, enquanto a execução ela vai sendo realizada, a fiscalização tem que estar em cima para deixar um projeto mais redondo, né? Mais dentro das normas, das NBRs e das fiscalizações que existem a nível federal, estadual e municipal. Bem, essa outra figura, já falando um pouco sobre os desenhos, né, relacionados aos projetos de SAA, é um projeto relacionado à captação de água bruta. Eu estou sempre falando um pouco sobre a aula 1, porque na aula 1 a gente falou detalhadamente sobre cada uma das etapas dos constituintes, né, das estruturas que fazem parte de um sistema de abastecimento de água. Então, falando sobre a captação, o que é que essa imagem ela nos traz? Essa imagem é um corte, né? É como se tivéssemos pego essa primeira etapa da captação da água e tivéssemos feito um corte do projeto. E detalhadamente a gente consegue observar o quê? Que nessa etapa de captação, se preocupamos tanto com a vazão mínima como a vazão máxima do nosso manancial, que foi algo discutido também na primeira aula, onde é interessante termos informações sobre o nosso rio, né, nosso corpo hídrico, porque é dele que iremos tirar uma quantidade, uma vazão de água o suficiente para atender aquela cidade. Então a gente consegue perceber que há uma preocupação com a entrada da água no ponto mais baixo, né, da imagem, que é a vazão mínima, e também em relação à vazão máxima no alto da imagem. Outro ponto interessante também na entrada da água é o gradeamento. E o porquê disso? Então, o gradeamento
ele é uma maneira de barrar alguns materiais grosseiros, como, por exemplo, pedaço de madeira que possa estar boiando no rio, até mesmo questão de animais, peixes ou animais de maiores dimensões, que ao serem succionados por essa etapa de captação, podem ocasionar algum problema na questão dos motores e bombas, né? Então, é interessante ter esse gradeamento para impedir alguns problemas eventuais ou futuros. Então, indo mais para a direita do nosso desenho, a gente consegue perceber também outro ponto interessante, que é um poço de visita, né? O que seria esse poço de visita? Esse poço é para, caso ocorra algum tipo de problema com o motor ou com essa bomba que existe dentro dessa etapa de captação, permita a entrada de alguns funcionários que irão fazer manutenção nesse sistema. Então, resumindo, a gente consegue perceber que a etapa de captação é uma etapa que alguns pontos têm que ser bem estudados, né? Como repetindo, a questão da vazão do rio, a questão da qualidade, da potência da bomba, a questão de manutenções futuras. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na construção da etapa de captação. A próxima etapa é o projeto de uma estação de tratamento de água. Então, como a gente falou anteriormente, a água, ao ela ser captada, ela é enviada para uma estação de tratamento de água, onde vai acontecer todos os processos físicos, químicos, para retirar todos aqueles sólidos, todos aqueles materiais químicos que possam existir dentro da nossa água bruta e entregar uma água tratada dentro dos critérios de potabilidade que o Ministério da Saúde exige. Então, a água, ela passa pelo aquele gradeamento inicial da captação e ao ir para a estação de tratamento de água, é necessário também a retirada de outros sólidos, como, por exemplo, a areia. Essa areia ela vai ser retirada na caixa de areia. E outro ponto interessante também é a calha partial, que é uma estrutura que você mede a quantidade de água que está entrando na sua estação. Você consegue determinar um valor de projeto, né, um valor que você queira para entrar dentro da sua estação de tratamento de água. Então, partindo dessa primeira etapa, em seguida será adicionado coagulantes dentro dessa água bruta. Geralmente o coagulante mais famoso que se utiliza nas estações de tratamento de água é o sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio, ele entrando em contato com esses sólidos, essa sujeira que está dissolvida dentro da nossa água bruta, ele vai formar alguns flóculos e esses flóculos em seguida vão decantar para o fundo do nosso decantador. Então, saindo da floculação, o próximo processo que existe dentro da estação de tratamento de água é o decantador, onde os flóculos formados na etapa anterior, eles vão sedimentar para o fundo da piscina, né, da decantação, e lá eles vão ficar. Então, você já consegue dar uma clareada muito boa na sua água que está sendo tratada. Saindo do decantador, existem os filtros. Os filtros eles vão tentar tirar os sólidos mais dissolvidos, né, até algumas bactérias que existem dentro dessa água bruta que está sendo tratada. E a última etapa, antes de ser distribuído para o reservatório e assim para a cidade, é a etapa de desinfecção. A etapa de desinfecção ela é uma etapa destinada para a remoção de alguns organismos patogênicos, que são os organismos que podem provocar doença para o ser vivo que ingerir aquela água. Então, é através de cloração, de várias outras formas que você pode utilizar, como raio ultravioleta, você consegue remover boa parte desses agentes patogênicos. Essa outra imagem é o projeto de uma rede de distribuição de água. O que é que a gente consegue ter uma noção, né? A gente consegue ter uma visão nesse projeto de o quão grande é o projeto de um sistema de abastecimento de água. Então, a gente consegue detectar nesse projeto a captação sendo realizada e a sua distribuição ao longo de toda uma cidade. Outro ponto interessante nesse projeto que a gente consegue observar na imagem é a identificação das cotas topográficas, né? Então, como a gente falou anteriormente, a cota topográfica é um ponto imprescindível nos projetos tanto de sistema de abastecimento de água quanto de esgoto sanitário. Por quê?
porque a partir dessa característica você vai conseguir determinar a construção das estações elevatórias, tanto de água quanto de esgoto. E nesse ponto, nessa aula agora, o ponto mais importante que a gente está relacionando é a questão do abastecimento de água. Então, para você poder atender toda aquela cidade, é interessante você entender todo o seu comportamento topográfico. Essa outra imagem é o projeto de uma rede de distribuição de água, só que mais voltado para certos condomínios, né, para dimensões menores. Então, o que é que a gente consegue observar nessa imagem? Que você determina no projeto a localização do reservatório e, a partir dele, você vai fazer toda a distribuição das redes de água, né? Então, o que é que a gente consegue perceber nesse tracejado, né? Que do reservatório vai sair uma tubulação e dessa tubulação ela vai se dividir em vários outros pontos, distribuindo água para todos os quarteirões desse condomínio. Outro ponto interessante também nessa imagem é relacionado à dimensão da tubulação, que ela tem que estar em projeto, representado pelo φ, né? Então, você tem o diâmetro da sua tubulação e também tem a distância de tubulação que vai existir de um ponto até outro. Então, os projetos eles são bem detalhados para quem for executá-los de uma forma correta. E essa última imagem da nossa aula, a gente fala um pouco sobre o projeto como um todo de sistema de abastecimento de água. Esse projeto ele está mais para um fluxograma, onde a gente consegue ter uma noção da complexidade também da construção desse sistema. Então, na parte mais baixa dessa gravura, a gente consegue perceber os vários mananciais, né, as várias fontes de abastecimento, de captação dessa água, elas indo tudo para uma estação de tratamento de água, e dessa estação de tratamento de água, dessa ETA, ela é distribuída para vários outros pontos de uma cidade. Então, a gente consegue imaginar como se fosse bairros distintos de uma cidade, e para cada bairro existe um reservatório correspondente para que aquela água que é enviada para o bairro, ele se armazene naquele reservatório e o reservatório, em bateladas, ele vai distribuindo a água para a população. Porque não adianta nada você tratar a água e querer distribuir essa água tratada para a cidade, porque em alguns pontos a cidade vai ficar sem água, devido ao grande consumo que vai existir ao longo de toda a tubulação. Por isso que é interessante você fazer reservatórios distintos, né, com a rede de alimentação desses reservatórios individuais, e assim você consegue encher o reservatório ao longo de um dia, mas sempre pensando na saída daquela água do reservatório. Então, o interessante dos projetos de sistema de abastecimento de água é de sempre colocar uma vazão de entrada de água nos reservatórios maior do que a vazão de saída desses reservatórios. Assim você consegue atender a população sem risco da falta de água. E na aula de hoje foi só, pessoal. Até a próxima. Obrigado.